Paciente de 30 anos, 160 centímetros e 57 quilos, descobriu recentemente que estava grávida após confirmação do exame de sangue beta-HCG. Após a confirmação, o paciente realizou diversos exames laboratoriais e em um dos exames descobriu que a idade gestacional correspondia a 1 mês e meio. Em uma consulta rotineira com seu ginecologista, queixou-se de náuseas e episódios de vômitos após as refeições. Informou que não estava conseguindo alimentar-se bem há uma semana. Informou que não fez uso de nenhum medicamento para a situação, pois temia ser prejudicial ao bebê. O paciente informou que não conseguia trabalhar devido aos episódios de náusea e apresentava-se muito preocupada por não conseguir alimentar-se adequadamente e isso poderia prejudicar a formação fetal. Diante de tal situação, prescreve um antiemético para a paciente. Em seguida, encaminhou para o farmacêutico responsável do hospital para orientá-la adequadamente. Durante a consulta, o farmacêutico realiza diversas perguntas direcionadas aos hábitos alimentares da paciente. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ver sua prescrição e seus exames, por favor. Exames e receita. Eu queria fazer umas perguntas antes. Você é fumante ou bebe bebidas alcoólicas? Eu costumava beber cerveja, mas depois que eu vi que eu estava grávida, eu parei. Nada de álcool. Entendi. Você tem algum problema de constipação intestinal ou dor no estômago? Depois que eu comecei a ter ânsia e vômitos, aí eu comecei a ter queimação no estômago. E essa queimação começou após o início dos vômitos e das náuseas? Foi depois. Você está tomando algum outro medicamento ou complexo vitamínico? Remédio não, porque eu tenho medo que faça mal pro bebê. Mas como eu não estou conseguindo comer direito, eu comecei a tomar um complexo vitamínico, o Maxvit, que eu não tomava quando estava grávida. Mas com que frequência, desde quando você está tomando complexo vitamínico? O complexo eu comecei faz 15 dias e eu tomo um comprimido todas as manhãs. E você costuma tomar café da manhã? Sim. Eu costumo tomar um café com leite, pão com margarina, mas ultimamente eu estava sem fome. Mas mesmo assim eu tentava comer para melhorar um pouquinho, mas depois de comer eu sempre ficava com enjoo. Mas o que exatamente você costuma comer? Sua dieta mudou após você engravidar? Não teve alteração. Todo dia eu como arroz, feijão, porção de carne, legumes, frutas. Só tive restrição de comer um pouco menos. Tá certo. O médico receitou Flasil, 53 gotas, 3 vezes ao dia. Você vai tomar sempre 10 a 15 minutos antes das refeições. Uhum. E o complexo vitamínico você toma após 2 a 3 horas após as refeições. Entendi. Então é um Flasil, depois comer, depois de 2 a 3 horas Você eu toma posso o complexo vitamínico. tomar um complexo. Tá bom. Ok. Muito obrigada pelas orientações. Nada, não esqueça de avisar seu médico que você está tomando complexo vitamínico. Ok. Obrigada. Classificação do FDA em categorias de risco para o uso de drogas na gravidez. Teratogenicidade, categoria B, de acordo com as 5 categorias para indicar o potencial teratogênico estabelecido pela FDA. Na bula, estudos em pacientes grávidas, considerando o número maior de 1.000 grávidas, não indicaram má formação fetal ou toxicidade neonatal durante o primeiro trimestre da gravidez. Uma quantidade limitada de informações em pacientes grávidas, maior do que 300, indicou não haver toxicidade neonatal nos outros trimestres. Estudos em animais não indicaram toxicidade reprodutiva. Se necessário, o uso de metoclopramida pode ser considerado durante a gravidez. Não há relatos de interação fármaco-nutriente. A seguir, algumas orientações para a administração deste medicamento pode ser avaliada. Senhora voltou ao consultório de seu médico e informou que havia esquecido de mencionar que estava utilizando o Vitimax. Diante da situação, o Dr. achou melhor mesmo prescrever um complexo vitamínico, pois a paciente vinha apresentando dificuldades para alimentar-se. Pediu para suspender o Vitimax e substituiu pelo Vitimax Plus, uma vez ao dia, sendo que este era acrescido de ácido fólico. Além disso, as orientações do farmacêutico Flores foram solicitadas. Após um mês de tratamento com antiemético, a senhora não apresentou mais episódios de náusea e vômitos e seguiu o acompanhamento médico mensal.
Entretanto, no 6º mês gestacional, queixou-se de cansaços, desânimo, fadiga e falta de disposição. Como o paciente apresentava-se muito pálida, seu médico logo suspeitou de uma anemia. O doutor solicitou um hemograma completo desta paciente no próprio hospital e manteve a paciente sob observação ambulatorial. No mesmo dia, o doutor recebeu os resultados do laboratório do hospital com o seguinte perfil. Após a análise dos resultados, o doutor fechou o diagnóstico da paciente como sendo anemia ferropriva gestacional. Como tratamento, prescreveu sulfato ferroso e encaminhou-a ao farmacêutico responsável, Sr. Flores. Boa tarde. Boa tarde. Eu voltei aqui porque o médico ele me passou mais um medicamento. Ele me disse que é anemia e que isso que me deixa fraca. Mas eu não entendi direito o que é isso. Deixa eu ver sua prescrição. Então, você foi diagnosticada com anemia ferropriva, isso significa que você tem deficiência de ferro no sangue. Deixa eu explicar melhor. É composto basicamente por duas séries. A série branca, que é responsável pela defesa do seu organismo, e a série vermelha, que é responsável por levar o oxigênio para todas as partes do seu corpo. E é responsável também pela cor vermelha do sangue. Quando você fica anêmica, significa que está faltando a série vermelha do sangue, por isso que você fica com esse cansaço, essa palidez. Entendi. Por isso que esses dias eu estava me sentindo cansada e estava meio pálida mesmo. Então, o médico ele receitou sulfato ferroso. Ou seja, você vai tomar ferro. Ferro? Eu vou me tratar com ferro? Isso, mas não é o ferro que você está pensando, que está presente em prego, enfim, em outros materiais. É um ferro que vai entrar na composição das hemácias e vai ajudar a aumentar a série vermelha do seu sangue. Entendi. Mas esse tratamento vai demorar muito? Porque eu estou me sentindo muito fraca e não consigo trabalhar. Bom, o médico vai pedir o exame provavelmente no mês que vem, e se a série vermelha voltar ao normal, aí você para de tomar o medicamento. Tá, ok. Entendi. Você vai tomar uma dose de sulferol por dia e vai tomar as seguintes precauções. Algumas das interações farmaconutrientes irão ocasionar a diminuição da absorção, como o consumo de cafeína e chamate. Já o estômago vazio pode causar a maior absorção. Além disso, outros efeitos são a interferência no efeito terapêutico do ferro e a diminuição de frequência de efeitos indesejáveis. O ferro é bem absorvido por via oral, especialmente se tomado com o estômago vazio, mas usualmente sua administração é acompanhada de alimentos para amenizar efeitos indesejáveis como náuseas e azias. Deve-se diluir o volume calculado do medicamento em água ou suco de frutas. A ingestão de outros medicamentos deve ser realizada em horários separados da tomada de ferro por pelo menos 2 horas. Oi, tudo bem? Ai, não muito bem, na verdade. Eu voltei pro médico porque tava com umas dores na bacia e ele me passou o paracetamol. Mas não tá fazendo efeito, doendo bastante. Mas você tem seguido direitinho as recomendações? Sim, eu sempre sigo porque eu não quero nenhum risco de beber. Bom, o paracetamol é um medicamento de categoria A e isso significa que ele não apresenta riscos ao seu bebê. Mas deve haver algum motivo para essa diminuição de efeito. Você tem tomado o medicamento nos horários certos? Sim, eu sempre tomo no mesmo horário. Tanto que eu coloco sempre um alarme também para me lembrar e eu costumo tomar depois do almoço. Então não tem muito como esquecer, né? Nossa, que moderno, nem todo mundo faz isso. Mas e quanto à sua alimentação, como vai? Alimentação, quem vê meu prato diz que eu sou a geração saúde, porque eu gosto bastante de comer coisas verdes e naturais, né? No caso, eu como bastante brócolis, couve-flor, gosto de feijão, como bastante mandioca e tudo quanto é tipo de salada. Falando que é bom também, né? Comer fibras, que é bom pro intestino, além do suco de caju, que eu gosto bastante. Muito bom, mas boa parte desses alimentos que você está ingerindo são ricos em antinutricionais que vão diminuir a absorção do medicamento que você está tomando. Então, por exemplo, taninos, lectina e fibras vão diminuir a absorção do medicamento. E talvez mais de 50% do medicamento não seja absorvido. Talvez por isso que você não esteja sentindo os efeitos do medicamento.
Ah, entendi. Mas o que eu posso fazer para evitar isso, então? Bom, você poderia tomar um medicamento em jejum e também evite tomar um medicamento com suco ou café. Tome sempre com água. Entendi. Então, sem suco, sem café, sempre com água, né? Entendi. Cenoura e alface diminuem a absorção do fármaco devido à presença de fatores antinutricionais como lecitinas, taninos, fitatos, nitratos e fibras. Já os taninos podem provocar a indução de enzimas, o que diminui o efeito terapêutico das drogas. Em nível estomacal, as fibras retardam o esvaziamento gástrico. Essa alteração na taxa de esvaziamento gástrico dificulta a chegada do medicamento na parte intestinal absorvível. Embora o paracetamol possa ser utilizado durante a gravidez, o médico deve ser consultado antes da sua utilização. A administração deve ser feita sempre por períodos curtos. Além disso, é importante salientar que a absorção de paracetamol é mais rápida se você estiver de jejum. Então, era isso. Muito obrigada ao longo desses meses. Espero que não precise voltar mais, mas assim que nascer eu trago o bebê para visitar. Certo? Tudo de bom Obrigada. para você e pro seu filho.